Jornal da Mix. Quando uma rua recebe asfalto novo, muitos moradores se perguntam por que algumas vias ganham calçadas e outras não. A comunidade veio questionar isso a gente, né, Belmiro? Isso. E essa dúvida é comum e gera muito questionamento sobre critérios e investimentos na infraestrutura da cidade. Para esclarecer esse assunto, falar com o nosso ouvinte ao vivo aqui, a gente conversa agora com o secretário municipal de gestão governamental, Marcelo Altoff. Secretário, bem-vindo ao Jornal da Mix. Obrigado, Gisele. Obrigado, Belmiro. É um prazer também estar aqui, né? Esse assunto que a gente vai falar nem é tanto assim da minha pasta, né? Mas como a gente tem dentro da Secretaria de Gestão Governamental, dentre as várias tarefas que a gente tem, também são os financiamentos, né, e a captação de recursos, né? Então, cabe a gente aqui explicar por que de fato acontece isso, né? Em que em algumas obras que o município faz, as calçadas estão incluídas e outras não, né? Isso aí tem uma explicação assim bastante lógica, né? Porque a gente tem, em primeiro lugar, primariamente é importante dizer, né? A obrigação da construção da calçada, legalmente, é do proprietário, né? Isso está no nosso Código de Posturas, ele foi reformado agora em 2023, né? Mas já era uma regra desde a década de 70, né? E agora ele só foi reafirmado, tanto é que a Secretaria de Planejamento, através da fiscalização de posturas, tem feito uma boa rodada pela cidade para cobrar que os proprietários de fato façam a sua calçada, né? Mas em determinadas situações a gente tem, que aí vamos dizer que são excepcionais, a gente tem obras que também contemplam as calçadas e também as ciclovias ou ciclofaixas, né? Notadamente aquelas que a gente recebe recursos do PAC Mobilidade, né? É uma condição, quando esse recurso vem através do Ministério das Cidades, que a Prefeitura, no contexto da obra, além da urbanização ou reurbanização da via, ela também invista, né, por conta da questão da mobilidade em calçadas, aí calçadas padrão em toda a região e também em alguns lugares onde se permite a ciclofaixa ou a ciclovia. Então esses são casos, por exemplo, né, todo o corredor sul, na Rua Amazonas e na Rua Hermann Ruscher, recebeu esse tipo de investimento. Né? Com calçada, no caso. Com calçada, inclusive, e ciclofaixa ou ciclovia onde foi possível. Né? Lá na Gustavo Zimmermann, durante um período, nós recebemos uma verba exclusivamente para calçada e ciclovia. Né? A via já estava pavimentada e para que aquela região pudesse ser contemplada com facilidade de mobilidade, o financiamento veio exatamente com essa obrigação, de que a gente fizesse ali ciclofaixa e também calçadas. Né? Mas, de ordinário, né, a obrigação é efetivamente do proprietário. E aí é importante que a gente diga, né, quando a gente circula pela cidade e vê calçadas mal conservadas, a conservação também é responsabilidade do proprietário. Né? A gente costuma ser muito competente, né, do portão para dentro da nossa casa. Né? Então a gente cuida do nosso jardim, faz a calçada que circunda a casa, né? Pinta a casa, deixa ela bonitinha, mas a gente tem que ter o mesmo cuidado também na parte da frente, né, que faz frente com a rua, para manter a acessibilidade das pessoas. E para isso existem regras, né? A fiscalização, como eu falei, ela tem sido bastante incisiva, né? Inclusive, se vocês notarem, né, no último ano, principalmente, aumentou muito perdão, o número de pessoas que estão fazendo as calçadas por conta de notificações que são feitas. Né? Então a fiscalização vai lá, dá uma notificação para que ele produza aquela obra que é da sua responsabilidade. Lógico, a gente sabe que existem casos e casos, tem pessoas que às vezes nem têm muita condição financeira para fazê-lo. Como é que faz quando a pessoa não tem de onde tirar? A própria lei do Código de Posturas novo, aí é uma inovação de 2023, ela permitiu um termo de ajustamento de conduta em que a pessoa assume a responsabilidade com um tempo mais dilatado para poder fazer aquele investimento. Né? Então isso tem contribuído para que a gente tenha, né, um aumento do número de calçadas hoje na cidade, né? Mas de fato, né, sempre que esse recurso vem através do Ministério das Cidades, e aí veja, né, a gente sempre fala assim, os recursos que vêm do governo federal, né? O governo federal, ele poucas vezes contempla uma cidade como Blumenau com recursos a fundo perdido do Orçamento Geral da União, que vem geralmente são financiamentos, né? Mas que colocam essas regras e que o município tem
de algum modo, feito esse investimento, né? Agora, o secretário, quem, por exemplo, assim, então quem é contemplado já com a calçada, quem tem uma casa ou um comércio, de alguma forma ele paga isso ou não? Ele é contemplado com a calçada porque está no projeto e ele fica isento do pagamento de tudo daí. Exatamente. Só da conservação depois que é dele. Exatamente, porque essa é a condição para a liberação do financiamento. Obviamente que depois disso, né, toda e qualquer obra que vai acontecer ali para remodelação, se a pessoa quer colocar um rebaixo, por exemplo, uma entrada de veículo e tal, além de seguir as regras, ele também tem que ter uma autorização do município e as obras são sob a sua responsabilidade, né? Então veja, qual é o grande escopo disso, né? É que a gente tenha, né, nessas obras que reforçam a mobilidade na cidade, por conta da exigência do Ministério das Cidades, que a gente faça isso junto com a obra. Mas isso, de fato, é uma exceção e não a regra. Agora, por exemplo, lá na Rua General Osório, né, que é uma rua que tem um trânsito gigantesco, por exemplo, lá tem as calçadas, agora eu não me recordo, mas eu acho que lá não tem calçada em todos os pontos também, mas a questão lá da ciclovia, que muita gente reclama, né, porque a ciclovia até tem alguns pontos, mas não ficou aquela certinho do lado como na Humberto de Campos. A Humberto de Campos até tem alguns pontos que tá na calçada também. Exato. Por que lá não foi contemplado com ciclovia? Entrou também nesse pacote desse que o senhor comentou que não exige, enfim? Não, aquilo ali é um financiamento bancário normal, né? Em que nós estamos fazendo a reurbanização daquela via, né? Como a Rua dos Caçadores, por exemplo, né? Em que a gente faz a reurbanização da via e, obviamente, que as calçadas elas não estão contempladas, porque elas não são exigência desse tipo de projeto, e aí a gente faz uma conclamação aos moradores lindeiros que eles façam a sua obra, né? Porque E a ciclovia, por que não teve lá... Ela vai depender exatamente do tamanho da via, né? Como tu falaste, em alguns lugares a gente tem ciclovia, que é aquela que tem uma separação física. Em outras é a ciclofaixa, que é aquela que é dividida com tachões. E existem vias onde o trânsito é mais intenso, em que a gente precisa fazer o uso compartilhado da calçada para a bicicleta e também para o pedestre, né? Então isso aí vai depender do fluxo da via, né? Evidentemente que a gente gostaria que as ciclofaixas elas fossem muito mais disseminadas, né? Muito embora tenha sido feito um grande trabalho nos últimos anos para ampliação disso tudo, né? Mas em algumas vias mais importantes, como tu citaste, né? A General Osório, a Rua dos Caçadores, né? Que são ruas que elas não têm mais como a gente fazer uma ampliação do tamanho da pista, e em alguns momentos aí é necessário que se faça o uso compartilhado da calçada para pedestre e para ciclista. Até a Lília está aqui perguntando, secretário, e ela até está entendendo a explicação, mas ela está perguntando por que então todo o financiamento já não, quando vai buscar um financiamento já não contempla a calçada para que todos então tenham esse benefício, porque ela mora, pelo que eu estou entendendo, ela mora lá próximo da Rua dos Caçadores. Ela perguntou, por que então tem gente que ganha e tem gente que não ganha, né? Não tem como fazer um financiamento que contemple tudo? Evidentemente que a gente poderia colocar uma obra mais abrangente, né? Só que gerir recursos públicos é sempre uma coisa complexa, né? Porque aquela obrigação que efetivamente compete à prefeitura, que é a urbanização, a reurbanização, a requalificação eventualmente de vias, principalmente corredores de serviço, né? Ela tem um custo, né? Razoavelmente elevado, né? Hoje os custos de obra, né? Quando a gente faz, por exemplo, um financiamento, é importante a gente dizer, né? Por cautela, a gente já deixa uma reserva para eventualmente aditivos que vão ser feitos, porque, por exemplo, no último ano o preço do asfalto subiu enormemente, né? Então, óbvio, nós poderíamos fazer calçadas? Poderíamos, mas aí o número de vias onde a gente faria efetivamente obras de ampliação, de requalificação, elas seriam diminuídas, porque obviamente que aquele custo, né, ele alcançará algum valor, às vezes são vias de quilômetros, né, e aí a gente prioriza a via do trânsito e aí espera a colaboração dos moradores que estão recebendo um benefício muito importante na frente do seu comércio, na frente da sua casa e tudo mais, né? E portanto aí, até como falei, né, por ser uma obrigação legal, o próprio dono do imóvel que deve fazê-lo. Então, é por uma questão meramente de que nós consigamos fazer mais com o mesmo recurso que a gente tem através de financiamentos
que é o que toca grande parte das obras hoje. E essa notificação que é encaminhada para quem tem que fazer a calçada, ela é automática ou alguém tem que fazer uma denúncia para que essa notificação aconteça? Existe das duas formas, né? Evidentemente que há algum tempo atrás era mais por denúncia, efetivamente, mas hoje a gente tem um corpo técnico de fiscais que são ligados à Secretaria de Planejamento que fazem essa busca ativa, principalmente, né, sempre tendo como escopo assim, as ruas principais para os menores, né? Então, por exemplo, eu moro lá na Boa Vista, né? Pela primeira vez em muitos anos, né, a gente viu uma ação efetiva de proprietários fazendo as calçadas por conta dessas notificações, né? Porque quando está todo mundo assim de braço cruzado esperando que as coisas aconteçam por milagre, né, e elas não acontecem, né? A gente sabe que tudo é altamente dispendioso, né? Então se tem um trabalho também de busca, né, principalmente assim, como falei, dos corredores de serviço, das ruas um pouco mais importantes e tal. Então ali na rua Carlos Richtbitter, que é o exemplo que eu dei, se nós andarmos hoje lá, a gente vai ver que cresceu muito o número de lugares onde não havia sequer calçada, né? O mato tomava até o meio-fio. E os proprietários foram se conscientizando, recebendo as notificações e fazendo a sua parte, né? E isso valoriza o imóvel, né? É a mesma coisa que a gente falar em você tem lá um lote que não tem construção e deixar o mato crescer, né? Eu não gostaria, você também, né? Vocês não gostariam de que a gente morasse num lote com a nossa casa bonitinha e tal, e do lado ali um matagal de 2 metros de altura, podendo ter cobra, sei lá que tipo de bicho, né? Infelizmente acontece bastante, né? Agora com a dengue, né, que aí todo mundo que vê um lote vazio gosta de jogar uma coisinha velha que não tem onde despejar, né? Então tem toda uma questão, inclusive, de saúde pública, né? Então, nesse sentido, é por isso que a fiscalização tem sido bastante efetiva, né? E, de modo geral, eu quero te dizer que, assim, que todo mundo fala assim, a fiscalização não dá voto, né? De fato, as pessoas podem até não gostar, mas quando se vê o benefício, né, e aí quando a gente passa numa via em que a gente vê que a gente pode caminhar, por exemplo, agora segunda e terça nós não tivemos expediente na prefeitura e eu fui caminhar, né, apesar desse calor de Senegal que a gente tem aqui em Blumenau. Então, a gente percebe quando a gente vai caminhar que é importante ter lugares com a calçada bem feita, né, para que não coloque em risco ninguém. E assim, tem lugares onde as crianças, ao sair da escola, precisam ir para sua casa, né? Tem muitos lugares que elas têm que dividir a própria pista de rolamento com os carros, uma coisa muito perigosa. Então, esse é uma coisa que gradativamente as pessoas vão tomando a consciência e fazendo também a sua parte. Secretário, a gente já não tem mais muito tempo, mas eu só queria entrar com você também sobre o assunto do comitê gestor, né? E aquelas medidas de contenção. Como é que está essa situação? Estão sendo tomadas as medidas de contenção, secretário? Com lupa, inclusive, né? Para você ter uma ideia, né, a gente tem o orçamento de todas as secretarias, mas nenhum secretário tem o orçamento liberado. Então, cada vez que a secretaria precisa fazer determinado empenho para comprar, para pagar algum serviço, né, ele passa pelo crivo do comitê gestor para liberação ou não, né? Evidentemente que a gente tem a qualificação daquilo que é ordinariamente necessário, né? Então, por exemplo, a Secretaria de Serviços Urbanos precisa de brita, precisa de macadame, né? A Secretaria de Obras precisa liberar os recursos para poder pagar os fornecedores, os empreiteiros. Mas, assim, o que a gente está passando com a lupa bem forte, né? As despesas que não precisam ser feitas nesse momento, né? Então, por exemplo, compra de materiais de escritório, mesas, computadores, eventualmente a gente sempre pede o seguinte, bom, mas isso aqui é um setor novo, está sendo trocado alguma coisa que não está funcionando, então sempre tem um questionamento e a busca de uma justificativa para que a gente qualifique melhor o investimento do recurso público. E sendo feito um trabalho, hoje, inclusive saindo daqui a partir das 9 horas, a gente tem uma reunião do comitê gestor junto do prefeito. O prefeito vai participar pela segunda vez de uma reunião do comitê gestor para que a gente alinhe efetivamente tudo aquilo que a gente quer fazer, né? A busca, por exemplo, da redução do número de aluguéis de secretarias que estão hoje pagando aluguel, né? Evidente que tem secretarias que tipicamente precisam, né? Como a Secretaria da Saúde, tem muitos imóveis em locação. Secretaria da Educação também tem, né? Mas aonde a gente pode fazer um enxugamento, né? E principalmente no momento agora em que vem o reajuste desses aluguéis, né?
chamar os proprietários, pedir a colaboração deles para que a gente não tenha o INPC cheio, ou a gente nem tenha o INPC para manter a locação, né? Enfim, é um trabalho assim de formiguinha, né? Que a gente todo dia está fazendo um pouco dele, né? Mas tem sido assim entendido não só pelo público interno, né? Porque óbvio, quem senta lá como secretário, né? Todo mundo quer fazer e mostrar a que veio, né? Mas também entendendo a dificuldade que o município passa nesse momento, aliás, não é o município de Blumenau, são 5.000 e poucos municípios do Brasil, né? Onde a gente sofre muito, em que a gente tem cada vez mais atribuições e menos recursos, né? Vem aí a reforma tributária que para os municípios é uma interrogação, né? Preocupante efetivamente. E aí a gente está tentando fazer já o nosso dever de casa desde agora, para que a gente tenha um cenário bom nesse ano e nos próximos também. Secretário, obrigado, que sempre, até agradecendo já o senhor, fica na dúvida do ouvinte, do contribuinte, até nosso aqui também, é o seguinte, né? Por que isso não foi feito antes, né? Porque até o governo passado parecia que tinha dinheiro em abundância, sobrando, parecia o Silvio Santos, né? Quem quer dinheiro? E aí vira o governo, que inclusive, querendo ou não, é basicamente o mesmo, né? Ó, corta porque não tem dinheiro. É estranho pro contribuinte isso, sabe, secretário? Mas veja, o comitê gestor já era um órgão que existia já desde o governo do prefeito Napoleão, foi mantido pelo prefeito Mário, né? Obviamente que a força que o executivo dá ao comitê é que faz a diferença, né? Então, não é que a gestão passada não tenha feito um controle, mas é o fato de que, diante de um cenário altamente desafiador que a gente coloca agora, né? Há uma necessidade de que, nesse primeiro momento, a gente feche mais as torneiras para que a gente possa, inclusive, equilibrar e fazer com que todos entendam qual é o seu papel dentro do governo, para que a gente possa ter, durante os 4 anos, um governo sustentável, entregando aquilo que se comprometeu através do programa de governo que foi aprovado em primeiro turno na eleição passada, e certamente isso é uma cultura importante que faz a diferença não só dentro da prefeitura, quanto também fora dela. Secretário de Gestão Governamental, Marcelo Altoff, muito obrigado pela sua vinda aqui, né? E agora pode tomar um cafezinho, né, Gil? O café tá ali, disponível. Eu que agradeço e quero dizer o seguinte, esse assunto, quem devia estar aqui para dar a entrevista é o secretário Dirk, que é o secretário de obras, mas como hoje ele está de aniversário fazendo 5.0, né? Olha, aí, então eu me escalei para que viesse aqui para que ele pudesse comemorar em casa mais um pouquinho. Deu esse presente para ele, então nossos parabéns aí ao secretário Dirk, que também já esteve aqui com a gente, né? O nosso abraço. E que ele seja muito feliz. Tenho saudade do Dirk na época que ele fazia cerveja. Sabia que o Dirk fazia cerveja? Esse é um talento que eu não conhecia. Olha aí, ó. Resgatar o talento. Obrigado, tá, secretário? Obrigado também. Jornal da Mix. Oferecimento. FURB 60 anos. Universidade nota máxima. E Cooper Super. Compre também em minhacooper.com.br. Mix.